Corinthians e São Paulo empatam por 1-1 em jogo que acabou de acontecer aqui na Neoquímica Arena e um clássico que deu o que falar, válido pela terceira rodada do Paulistão, com um gol achado nos acréscimos do segundo tempo. Vou puxar para o Ulisses para ele falar um pouquinho como que foi a partida do Corinthians nesse domingo. Oi, Isabela e pessoal do Lance. Então, o Corinthians foi com o time titular nesse jogo, né? No último jogo tinha atuado com o time reserva. O Dorival fez várias mudanças e entre elas algumas novidades, né, Isa? Raniel e Yuri Alberto começaram como titular e a expectativa é que o Corinthians fizesse um pouco como fez no ano passado, de ter a força máxima em jogos chaves e mostrar que, assim, o Corinthians em jogos grandes tem um poder de decisão muito grande. Hoje tivemos algumas coisas que dá para tirar de positivo e algumas coisas que não, né? Porque assim, o Corinthians levou o primeiro gol do São Paulo e ali se desestruturou um pouco, não conseguiu buscar um empate. O Corinthians até foi melhor que o São Paulo, assim, em números, né? Finalizou mais vezes, mas ali no segundo tempo, principalmente, o Corinthians teve muitas dificuldades de criação, sem o Garro, sem o Memphis, e o Breno Bidon teve essa responsabilidade de armar o time, mas deu para ver muitas carências nessa equipe. Tudo bem que é começo de temporada, ainda muito cedo para analisar, mas o Corinthians teve dificuldades. Aí o que dá para tirar de bom, Isa, é a entrada do Pedro Raul e do Matheus Pereira. O Pedro Raul que voltou de empréstimo, hoje o Matheus Pereira que entrou. Os dois participaram da jogada do gol do Corinthians aos 44, que contou aí com o brilho individual do Bidon, que dentro da área teve uma grande finalização. Acho que o Corinthians tira algumas coisas boas. O Dorival mesmo falou que o time vai sofrer nesse começo e tá sofrendo. Agora o Corinthians pega o Santos, então uma maratona de Série A. E do lado do São Paulo, um reencontro com o Dorival Júnior, né? A gente já começa na escalação vendo um jogador que não foi relacionado. Alisson tá na mira do Corinthians, ficou de fora mais uma vez. E o Hernan Crespo mudando um pouquinho o esquema tático, né? A gente viu na última temporada uma característica muito forte dele, que era o sistema com 3 zagueiros. E ele chega novamente, segunda partida seguida, mudando, indo com 4-3-3, né? Trouxe o Mike de volta pra lateral direita, fez um ataque com o Lucas Moura e o Luciano atuando um pouquinho mais juntos, enquanto o Gonzalo Tapia era um jogador mais de construção, e o gol nasceu nos pés de Tapia, com uma influência muito forte do Danielzinho, né, que chegou como reforço para essa temporada, e um acerto da diretoria do São Paulo, né, uma contratação muito boa, já tinha sido destaque no Mirassol no ano passado, tinha esse posto também de capitão, né, ele tem um pouquinho dessa característica, no último jogo contra o São Bernardo ele agiu um pouquinho assim, né, nos bastidores que o clube costuma publicar quando vence, ele dá discurso, ele empurra o elenco em si, mas dentro de campo também ele tem se mostrado um jogador muito eficiente, como se fosse um motorzinho. Então o São Paulo conseguiu essa vantagem, mas foi meio que se desmontando no segundo tempo, né? Um time que foi perdendo intensidade, foi perdendo ritmo. O Crespo até falou um pouquinho sobre isso durante a coletiva de imprensa, mas acho que o grande problema foram as mudanças, né? O Calera entrou no segundo tempo, o Ferreirinha entrou no segundo tempo, e jogadores que não estavam conseguindo pegar a dinâmica de jogo acabaram numa bobagem, levando gol nos acréscimos, e o Crespo até tratou na coletiva como raiva, né? Ele disse que o time tá crescendo, tá jogando melhor, mas foi mesmo um problema. Desestruturou mesmo no final do segundo tempo. Acho que acreditaram já que tava ganho. Então faltou um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais de maturidade em campo, né? E o São Paulo que vem de um período político muito delicado, né? Nessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares foi afastado do seu cargo após uma votação, né, do processo de impeachment dele, do possível impeachment dele que vem acontecendo, né? Rolou no Conselho Deliberativo. Agora, daqui até 30 dias, vai passar nos sócios. Então, tem um pouquinho dessa instabilidade política. Também é sempre assunto entre os jogadores que passam na zona mista, entre o Crespo. Mas o treinador tem muito essa postura de querer separar o lado político do futebol. O Macis, que agora tem assumido como presidente em exercício do São Paulo, né, era vice do Casares, esteve no gramado, acompanhou um pouquinho os jogadores, mas é bastante coisa que tem que separar, né? Tanto que acontece dentro de campo quanto fora de campo. E o São Paulo com uma pedreira pela frente, né? Semana que vem enfrenta a Portuguesa, quarta-feira no Morumbis, e tem clássico contra o Palmeiras na Barueri. Então, fora de casa, então toda aquela questão do gramado sintético, que é problema para alguns jogadores como o Lucas Moura, e o elenco já se reapresenta nessa segunda-feira para seguir trabalhando nos próximos passos da temporada. E tudo de São Paulo, tudo de Corinthians, vocês acompanham aqui no Lance, só ficar de olho.